Olá, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar sequência às nossas aulas e o assunto de hoje é falarmos sobre colocação pronominal. Mas antes de entrar no assunto propriamente, gostaria de trazer aqui uma reflexão muito legal, assim, de um poema do Oswald de Andrade, Pronominais. Então, ele vai dizer: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Que a ideia é interessante, porque o objetivo do Oswald de Andrade realmente foi fazer uma reflexão sobre o português normativo utilizado. Porque que acontece? A questão, quando ele vai contrapor o dê-me um cigarro com me dá um cigarro, ele está falando especificamente sobre o uso do pronome, né? Aqui, dê-me, a gente coloca o pronome pós o verbo, nós chamamos isso de ênclise. E aqui nós colocamos o pronome antes do verbo, me dá um cigarro. Do ponto de vista gramatical, essa construção aqui está errada, me dá um cigarro. Entretanto, para a fluência, né, para o sotaque, vamos pensar assim, né, a dicção da língua portuguesa, Brasil, essa construção ela não é uma construção que favoreça. Essa construção de baixo ela favorece muito mais. Entretanto, você tem uma nação utilizando o pronome antes do verbo, mas ainda assim a gramática condena este uso. Então, ele vai fazer essa reflexão pensando por que usar essa construção, uma vez que ela não favorece a nossa língua falada. Mas, antes da gente pensar em colocação pronominal mesmo, eu quero mostrar a vocês quem são os pronomes pessoais. Então, quando eu penso em colocação pronominal, a gente tem que olhar para essa tabela. E eu quero que vocês foquem nos pronomes oblíquos usados. Então, a gente vai pensar sobre o uso do me, te, se, o, alhe, nos, conosco, se, os, as, lhes. Então, são esses pronomes que nós vamos trabalhar, esses que eu comentei agora. Nós vamos utilizá-los e geralmente eles vêm próximo a um verbo, tá? Eles sempre vão substituir um nome, essa é a função deles, substituir um nome. Nós usamos ali na questão da coesão, né, a substituição. E, além disso, esses pronomes também, nós vamos avaliar se eles devem ficar antes ou depois do verbo. Então, nós vamos classificar de três maneiras. Se esse pronome vier antes do verbo, nós chamamos de próclise. Se ele vier no meio do verbo, que existe essa possibilidade, nós chamamos de mesóclise. E se ele vier após o verbo, nós chamamos de ênclise. Então, são esses os pronomes que nós vamos avaliar. Está aqui no slide. Bom, casos de próclise. Quando obrigatoriamente nós temos uma próclise? Vai acontecer do pronome ficar antes do verbo quando houver nessa construção, antes desse pronome, uma palavra negativa. Então, por exemplo, não, ninguém, jamais. Palavras negativas puxam o pronome para antes do verbo. Na presença de um pronome relativo, que inclusive é o tópico da nossa próxima aula. Na presença de um pronome relativo, também esse pronome vem antes. Então, o que são os pronomes relativos? Que, quem, cuja, onde, o qual. Na presença desses pronomes, o pronome relativo, o pronome, ele vem antes do verbo, como é o exemplo. Encontrei os textos de que lhe falei. O que está aqui, portanto, o lhe vem antes também. Em próclise, aqui eu acho que eu já dei os dois casos de... Não, perdão, estou em próclise ainda. Conjunção subordinativa. A conjunção subordinativa são palavras que vão ligar orações, né? Quando, por quê. Então, na presença dessas palavras também existe a presença da próclise, né? Então, o pronome vem antes do verbo. Na presença de advérbio. Então, advérbios são palavras que indicam tempo, lugar, intensidade. O não também é um advérbio, mas ele entra na regra da palavra negativa. Então, por exemplo, hoje lhe mando as fotos. Então, o hoje puxa, porque é questão de um advérbio. Orações que indicam desejo. Então, pensa na clássica frase, né? Que Deus te abençoe, essa frase está correta. Deus o ajude, raios te partam, bons ventos o levem, essas frases que indicam um desejo. O verbo infinitivo flexionado, ele tem uma regra especial para ele, mas o infinitivo é o verbo terminado em ar, ir, tá bom? Falar, crescer, cair.
Entretanto, esse verbo, em alguns momentos, ele vai ser flexionado. Ser flexionado significa que ele vai passar para o plural. Por exemplo, insistiu para lhe dizer a verdade, mas aqui no plural, insistiu para lhe dizerem a verdade. Na presença desse infinitivo flexionado, o pronome vem antes, tá bom? Isso aqui também é bem legal, com o verbo no gerúndio, mais a preposição em. O verbo no gerúndio é aquele verbo terminado em NDO, cantando, falando, caindo, pensando. Quando a gente tem com preposição em, aí vira uma expressão fixa. Aí o pronome fica antes. Em se tratando, em se pensando, em se imaginando, aí faz essa construção. Mesóclise. A mesóclise, ela obrigatoriamente precisa acontecer da seguinte maneira, quando não há outra regra que puxe próclise ou ênclise. Então, primeiro, a mesóclise é a nossa última opção. Também haverá mesóclise se o verbo estiver no futuro, tá bom? Então, tem que estar o verbo no futuro e não ter uma outra regra que puxe ali para uma ênclise ou uma próclise, tá bom? Então, vem aqui. Encontrar-lhe-ei uma solução. Encontrar-lhe-ei nada mais é do que encontrarei-lhe. O que a gente faz? Encontrarei. Encontrarei é do verbo encontrar. Então, a gente deixa o encontrar aqui, ó. Tá vendo encontrar? Encaixa o lhe no meio, que é o pronome, e aquele finalzinho do verbo que a gente comeu, põe no final. É legal, né? É interessante. Então, essa é a construção de uma mesóclise. A mesóclise, você tem que pensar o verbo no futuro. Vamos pensar o verbo encontrar, vamos pensar o entregarei-te. Entregarei-te. Entregarei é do verbo entregar. Então, a gente coloca entregar, tracinho te, sobrou o ei no final, ei. Entregar-te-ei. Entregar-te-emos. Então, a mesóclise é assim que a gente constrói. A gente acha o verbo raiz, né? Coloca o pronome no meio e aquele finalzinho do radical a gente põe pro final. Mas a próclise é uma coisa, assim, eu acho delicada de usar. Porque em alguns momentos eu acho que ela pode soar um pouco talvez arrogante, não sei. Mas essa é a mesóclise. Bom, a ênclise é quando nós colocamos o pronome pós o verbo. Então, obrigatoriamente, eis aqui a primeira regra, é a mais importante, é proibido o pronome oblíquo no início de oração, tá? Seja não necessariamente no início da frase, mas no início da oração também. Ele não pode aparecer, então, começou a oração, não pode ter pronome oblíquo, de jeito nenhum. Com verbos no imperativo, então, o verbo no imperativo são os verbos que indicam uma ordem, havendo essa ordem também, é imprescindível o uso do verbo da ênclise aqui também. Aqui, o gerúndio, lembra que eu falei que quando tem o em, a gente tem que fazer a próclise? Em se tratando, em se pensando, mas quando não tem aquele em, daí automaticamente nós vamos para a ênclise. Então, voltou trazendo-nos boas notícias. Só o gerúndio sozinho, ênclise. E no caso do infinitivo, também o infinitivo não flexionado, que é o verbo terminado em ar, ir, ele sozinho, também a gente coloca a ênclise. Mas aqui é importante vocês pensarem o seguinte, ó, é fácil entendê-lo. Entendê-lo nada mais é do que entender o. Só que se nós falarmos entender o, dá uma cacofonia, né? O som é uma bagunça. Então, nesse caso, há um ajuste, né, da palavra, retirando aqui o R, acrescentando o L, para que a dicção melhore, né? O mesmo acontece aqui. Nada lhe dissera para não magoá-la. Magoá-la nada mais é do que magoar a. Mas se falar magoara, vai ficar magoara. E aí, o magoara vai lembrar e vai confundir o verbo no passado imperfeito, né? Perdão, no passado mais que perfeito. Então, vai ficar confuso também. Portanto, tem essa organização da construção, magoá-la. Bom, aqui a gente tem um novo conteúdo, a gente para aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Não é um conteúdo exatamente difícil, é um conteúdo gostoso. E, pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.